Muito bem, muito boa noite, pessoal. Boa Sejam noite. todos muito bem-vindos, né? Fez as honras da casa, né, Rosângela? Já deu spoiler também aí, né? Mas então, tá, eu trouxe um tema hoje, talvez seja interessante para a gente poder refletir um pouquinho sobre muitas coisas, né? Quem somos nós, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, né? Aonde estamos, né? E para isso eu trago a Gênese, o início. E não só o início, mas o início vai ter meio, vai ter fim, né? Vai ter um contexto aí para a gente poder analisar. Então, assim, a gente traz um contexto sobre o mundo antigo e moderno. E nessa época talvez a gente não tinha tanto conhecimento, tantas opções que a gente tem hoje, principalmente com tecnologia, né, e outras situações. Então, como é que a gente via o mundo, o planeta, os orbes, o universo, né, de certa forma, iniciando, né? Então, a gente traz uma aparência de como a gente via, eventualmente, de uma forma plana, né, onde a gente observava o orbe de uma forma côncava, onde que as superfícies, né, ela tinha um grande disco, né, e essas superfícies elas pairavam sobre a Terra. Então a gente tinha nessa época essa percepção, né? E assim a gente também, uma outra situação sobre o céu, por exemplo, ela aparecia como uma camada côncava. A gente tinha ideia, na verdade, né? Como uma abóbada real, cujas bordas inferiores elas repousavam então sobre a Terra. Então era assim que a gente via, né? Sem muita noção, então, do infinito do espaço, essa abóbada constituída de uma matéria sólida, a gente tinha a ideia que era uma matéria sólida. A gente vai ver bastante a situação sobre a matéria também, que é bem interessante para a gente entender o contexto, né, da formação dos mundos, da formação dos planetas e assim por diante. E também tem, considerando a matéria sólida, daí surge o nome firmamento, que significa firme e resistente. Então, tudo aquilo que a gente enxergava, até então, a gente pensava que lá existia uma matéria, né? Não que não exista, né? Mas que foi chamado de firmamento. E aquilo a gente tinha uma ideia de uma situação firme, de uma situação sólida, né? De uma situação resistente. Outra questão que a gente traz aqui é que as estrelas eram simples pontos luminosos, né? Mais ou menos como lâmpadas suspensas sobre aquela superfície, né? E assim sendo todas na mesma distância sobre a Terra. Então eram algumas percepções que a gente tinha. A formação das nuvens, por exemplo, como que acontecia a chuva, né? A formação das nuvens pela evaporação das águas da Terra também eram desconhecidas. Então nós não tínhamos muita noção de todo esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Sobre como se formava, por exemplo, as nuvens, a chuva, como ela caía e tudo mais, né? Então daí a crença das existências das águas superiores, águas inferiores, que aparece também lá nas escrituras isso, né? Só que como é que a gente vai entender isso se não vem depois, né, os ensinamentos de Jesus, depois a gente vai ver que vem o Espiritismo e muitas outras obras que vão nos esclarecer muito isso, né? Tem essa mensagem aqui lá de Gênesis, então, no capítulo 1, que ela diz: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Então, como é que a gente ia entender todo esse processo, se não vem depois outros atores, né, outras pessoas para nos esclarecer tudo isso, né, através da ciência, né, e através de outros ensinamentos. As águas superiores escapando então pelas frestas, por exemplo, dessa abóbada, através de furos, através de frestas, a gente imaginava que por ali caía a chuva, né? Que mais? Bom, lá já em 600 anos antes de Cristo, por meio de Tales de Mileto, ali a gente descobre a esfericidade da Terra. Bom, já temos uma evolução aí, né? A
obliquidade e a eclíptica é a causa dos eclipses, então, né? Um século mais tarde, Pitágoras descobre então o movimento da Terra, que é um movimento de rotação, né? E em 160 a.C., Hipparco inventa esse negocinho aqui, né? Que é esse instrumento que ele calcula, prediz os eclipses, por exemplo, observa as manchas no Sol. Na astronomia, é um instrumento muito utilizado também para determinar as altitudes dos corpos celestes. Então a gente percebe que a gente já vem evoluindo, né? Só que nessa época, né, as coisas acontecem muito devagar, muito lento. Ou seja, levaram cerca de 2000 anos para se popularizarem essas coisas que hoje para nós talvez já está muito mais claro, muito mais inserido em nós, que a gente tenha um conhecimento, um entendimento melhor já, né? Aqui, avançando um pouquinho, então, Copérnico, lá no século XVI, ele repete, então, as ideias de Pitágoras, a questão da esfericidade da Terra, né? E ele torna público isso, né? Segundo Copérnico, também o Sol está no centro e os astros descrevem as órbitas circulares ao seu redor. Então, a gente percebe novamente já um avanço aí, né? Galileu, lá no século XVII, ele inventa já o telescópio, ele descobre 4 satélites lá em 1610, né, de Júpiter, reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol. Bom, então a gente vê que já acontece um avanço aí também. Bom, gente, trazendo também um contexto para a gente poder compreender a formação dos mundos, a formação de tudo isso, né, pensando em matéria também, a gente traz um pouquinho do espaço e do tempo. E é importante isso para a gente poder se situar, né, para a gente poder compreender. E aqui tem alguns conceitos, né, que fica assim mais palpável, mais fácil para a gente poder entender tudo isso. Por exemplo, o espaço é infinito, sendo impossível supor algum limite. E aí tem uma relação entre o espaço e o tempo, onde o tempo é a sucessão das coisas e ele está diretamente ligado à eternidade, aonde que as coisas estão ligadas ao infinito. Então tudo isso nos faz pensar, por exemplo, sobre essa imensidade, né, que é sem fronteiras, né, e eternidade sem limites. Então a gente precisa fazer essa associação para poder compreender um pouco mais. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Para ela não é espaço, não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Então essa é uma ideia que já vem para a gente poder associar essa questão de espaço e de tempo e também para a gente se perceber, nós como seres humanos, seres espirituais, né, ou criaturas que somos. Aqui tem uma frase também bem interessante, que se os séculos dos séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, que somos nós, né, nas nossas encarnações, né, ou nessa vida que a gente está passando por aqui agora, né? E essa frase aqui também é bem interessante porque ela ajuda a explicar essa questão que está lá no livro Nosso Lar, né? Uma existência é um ato. Está lá no índice, né, desse livro, da mensagem de André Luiz. Tem várias outras, né, parecidas com essa, mas então essa frase aqui ela se encaixa muito bem aí nesse contexto, para a gente compreender um pouquinho o espaço e o tempo. Bom, gente, trazendo um pouco para a matéria, então, para a gente poder compreender tudo que está aos nossos olhos, ou os nossos olhos físicos ou não, também a gente pode considerar como matéria, seja ela visível aqui, uma cadeira, as pessoas, o Rui, a Heloísa, tudo que a gente vê aqui a gente pode considerar como matéria, certo? A diversidade das substâncias que compõem o mundo, ok? Né? Também podemos dizer que não há duas matérias iguais no mundo, no planeta, no universo, em qualquer lugar que a gente esteja, ou seja, perfeitamente sobre os vários pontos de vista. Não há. Assim como não há pessoas ou seres espirituais, ou enfim,
criaturas, uma idêntica à outra. Não há. No planeta nós temos 8 bilhões de pessoas, é isso? Né? Não temos nenhuma igual à outra. Né? Então aqui, o que compõe a matéria? Existem esses 4 elementos, que é de conhecimento de todos, né? Terra, água e o fogo, onde a terra é a combinação de substâncias, ar e água, elas podem ser decompostas, né? Através de gases, e o fogo é um estado da matéria resultante de combustão sensível. E aqui a gente traz uma ilustração, então, desses 4 elementos, né, que está lá na Gênesis também. Então, a Gênesis realmente é conhecimento, e conhecimento científico também, né? A gente imagina que aquele livro lá, de espiritismo puro, né, é só sobre espiritualidade, religiosidade. Não, ele é muito sobre ciência, sobre conhecimento, né, para a gente poder fazer essas associações. Bom, trazemos então uma analogia, né, e pensando também sobre toda essa questão espiritual, aonde que se encaixa a matéria, aonde que se encaixa as questões físicas. O Espiritismo, então, ele postula a existência de 3 princípios na natureza: Deus, Espírito e matéria. E existe um 4º ainda, que é o elemento energético, ou seja, o fluido cósmico universal. E este exerce um papel intermediário entre o espírito e a matéria. Fluido cósmico ou um fluido energético. E tudo provém dali, tudo provém desse fluido cósmico, dessa energia que é a formação dos mundos, que é a formação da matéria, que é a nossa formação e assim por diante. Né? Continuando aqui, gente, tudo que é matéria, então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 22, ela é definida tudo que tem extensão, seja para nos impressionar ou não. Ela pode ter, então, umas características impressionantes ou não, ou ela pode ser muito sutil, muito etérea, né, que nenhuma impressão nos cause. Então, tudo isso é matéria. Definida também como um laço que prende o espírito, certo? É o agente ou intermediário sobre a qual o espírito atua. Lá na questão 27 ainda, do Livro dos Espíritos, diz que é parte do princípio de tudo, mas combinado com Deus. Acima de tudo, é espírito, ou seja, é a trindade universal. Então, espírito, matéria, né, e Deus. Aqui nós temos também um conceito lá do Caminho da Luz, onde Emmanuel nos diz que a solidificação da matéria se deu no princípio, né, com a associação do frio atuando no espaço, né, sobre as energias incandescentes. Aqui a gente traz umas figurinhas para poder entender um pouquinho melhor com a mão de Jesus. Né? Então, o Caminho da Luz ele traz essa associação assim, científica, né, com o poder da criação, com o poder de Deus, o poder do Senhor, o poder de Jesus. Para que tudo isso aconteça, para que a gente observe e tente entender essa matéria, essas coisas que a gente tem aos nossos olhos, a gente precisa entender também que existem leis e forças que mediam tudo isso, ou que intermediam, na verdade, né? Que são as leis e as forças, né? Lei é uma regra categórica, é aquilo que não tem como a gente fugir, né? Principalmente as leis universais, ou as leis divinas, né? Então, é uma regra, uma prescrição escrita que emana a autoridade soberana, pensando em leis universais. Né? Força, né, mais um conceito mesmo, é agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Mas há uma lei que rege tudo isso também, a lei maior, que é chamada de lei universal, né? Ou também dita como a lei da continuidade. Então, essa lei universal que rege outras leis, seja leis morais ou divinas, ou outras que existem, né, é chamada de lei universal ou lei da continuidade. Bom, aqui são
Parte das leis que eu trago aqui são leis da natureza, né, que são algumas aqui, a gente cita só: lei da unidade divina, lei da vibração, lei da atração, transmutação, lei de causa e efeito, que a gente está sempre exposto a elas em todos os momentos da nossa vida. As leis morais, que é a lei do trabalho, a lei da reprodução, de conservação, destruição e assim por diante. Lei do progresso, que é muito importante, né? E é por isso que nós estamos aqui, muito em função desta lei, porque a gente está aqui único e exclusivamente, praticamente, para a gente poder evoluir, né? Para a gente poder ascender, poder nos melhorar, né? Então, a gente está... essa lei do progresso, que ela faz com que nós evoluamos. Lá no livro Consolador, na questão 271, Emmanuel diz também que Moisés transmitiu as bases da lei divina para nós, né? A lei divina é imutável, mas que não é toda lei. E que até o momento nós recebemos 3 revelações, que a gente, né, todos nós talvez já sabemos disso, né, através de Moisés, através de Jesus e através do Espiritismo, né? Ou seja, a Torá, né, o Evangelho e a verdade. Então, são o que nós já temos de conhecimento e que a gente pode buscar as informações lá atrás, no meio e também no fim. O fim não existe, né, mas até aqui, né? Na questão 333 também do Consolador, ele comenta que a lei divina é uma só, né? Que é a lei do amor, que é a lei do Evangelho, que é a lei de Jesus, né? E que ela abrange todas as coisas, todas as criaturas do universo ilimitado. Então ali tem uma frase de Emmanuel, acho que diz também, se não me falha a memória, que justamente está lá no Evangelho, que se todas as obras, enfim, as escrituras fossem perdidas, mas que ficasse apenas o Sermão do Monte, nada se haveria perdido, né? Então, ela diz muito sobre essa questão aqui também, né? Onde que a lei do amor é a maior. Sobre a criação primeira, então, a gente vê lá no Livro dos Espíritos, a primeira ou segunda frase lá é justamente essa, né? Deus é a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se considerarmos, então, a oposição da eternidade com o tempo, onde que o tempo é relativo e a eternidade é permanente, imóvel a criação, não haverá começo e nem fim. E aqui, novamente, uma relação, né, de tempo, de espaço, de eternidade, né, da relação dos mundos, né. Outra ideia, levando em conta então a infinidade do poder divino, é que o universo, os mundos, né, as galáxias, enfim, tenha sempre existido e que existia sempre, ou que exista sempre. Então tudo são conceitos, são algo que a gente pode estar associando e buscando um melhor entendimento sobre isso. O começo absoluto das coisas também remete a Deus, seus domínios e a criação perpétua. Então, quando a gente não entende alguma situação relacionada, então, sobre seja a criação primeira, o início, a gênese, para tentar explicar e entender tudo isso, para onde que a gente corre? A gente corre para Deus, né? A gente recolhe a Deus, que é o começo absoluto, a gente se remete a Deus. Falando ainda de criação primeira, então, lá no Livro dos Espíritos, novamente, capítulo 2, lá nas questões 17 e 18, Kardec comenta: não é dado ao homem conhecer o princípio das coisas neste momento, mas que o véu vai se levantando, né, ou vai caindo, né, na medida que a gente vai se melhorando, se depurando, né, buscando nos conhecer, buscando nos orientar, buscando então esse conhecimento. E a ciência nos ajudará, né? Nos ajudará e muito. Aliás, o tripé de tudo isso é justamente, né, do Espiritismo, é ciência, religião, né, filosofia e tudo mais. Então a ciência
é um braço importantíssimo para que a gente consiga entender tudo isso, né? Lá em Obras Póstumas, né, do Kardec, ele diz também que Deus é o Criador de todas as coisas, assim como o princípio das coisas está nos seus segredos. Então Kardec traz isso muito forte para nós, né? Que Deus é o princípio de tudo, né? Que Deus criou o universo, que Deus criou os planetas e tudo mais. Aqui, novamente, assim, para a gente poder contextualizar e trazer assim sobre a criação, né? E aqui 3 figurinhas para a gente poder entender no sentido de mineral, uma semente e um embrião, por exemplo, né? Aqui os 3 possuem o princípio vital de tudo isso. E neles estão inserido esse fluido cósmico, que se agrupam, vão se formando, vão se constituindo, né, as coisas, os seres, as matérias, né? Assim sendo, então, na criação é verdadeiro dizer que a natureza, operando por vontade divina, Deus criou sempre, cria sem cessar e criará sempre. Então, novamente, a gente observa que tudo converge para Deus, para a criação, né, para a causa primeira de todas as coisas. No Livro dos Espíritos, também, capítulo 3, o universo foi criado por Deus pela sua vontade, onde abrange os mundos que vemos e também os que nós não vemos. Assim como Deus criou e cria os mundos materiais, também cria os seres inteligentes, ou seja, os espíritos, né? E isso não é nos dado a conhecer. Que interessante isso, né? Tantas coisas é nos dado a conhecer, que nós temos condições ou permissão para entender ou para buscar o conhecimento, mas que nesse momento a gente não tem, né? Não é nos dado permissão, ou não é nos dado conhecer, né? Apenas sabemos que são criados simples e ignorantes. Bom, por enquanto é isso. Vamos se contentar com isso, né? Depois a gente avança um pouquinho, né? O que mais que nós temos aqui? Bom, falando os desertos do espaço. E aí, de novo, né? Como é que a gente observa, como é que cada um entende, como é que a gente vê a questão dos mundos, do universo, dos planetas, né? E aqui uma pergunta lá do livro dos Espíritos, né? Capítulo 35, o espaço universal é infinito ou limitado? É infinito, certo? Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a nossa imaginação vá, ou nos coloque, a razão nos diz ainda que além desse limite há alguma coisa, né? E é por isso que a gente diz que esse espaço ele é infinito, né? Ainda sobre os desertos do espaço, também lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 36, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos, né? Ou seja, aos nossos olhos, né? Às nossas percepções, aquilo que a gente tem condições de observar, de ver, de perceber. Então, não há o vazio, não há o vácuo, né? Tudo isso aqui que a gente aparentemente acha que não tem nada, alguma coisa existe ali, né? Nós que somos limitados ainda. Sucessão eterna dos mundos. Na natureza tudo se transforma. Olha só, aqui aparece até a lei de Lavoisier aqui, né? Tudo se transforma, nada se perde, tudo se transforma, né? Então a eternidade do universo não está sobre as mesmas leis do tempo. O tempo é a existência das coisas, o universo existe apesar disso, né? Apesar do tempo, o universo existe, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, sobre a progressão dos mundos, a progressão dos mundos é uma das leis da natureza. A própria destruição, que aparentemente aos nossos olhos muitas vezes parece algo ruim, algo que não é bom, né? Mas justamente por ocorrer essa transformação é que muitas vezes se renova, né? E aí tem
aquela situação para a gente poder evoluir, para a gente poder ascender, nos melhorar, seja como pessoas ou como um planeta. Existem duas formas, né, que a gente lembra, que é pelas guerras, pelos conflitos ou pela educação, né? As duas nos transformam, né? E graças a Deus a gente está tentando ir pela educação, né? Mas existem uns conflitinhos, né? Mas vamos ir pela educação, que é mais fácil, é menos penoso, é mais legal, né? O que mais? Diversidade ainda dos mundos. Tem uma explicação lá de Lises, no capítulo 7 do livro Nosso Lar, que ele nos diz: a morte do corpo não conduz ao homem a situação miraculosa. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os encarnados, como existem planos inúmeros surpreendentes para quem está na carne também. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem o princípio de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Ou seja, tudo é uma continuidade, né? Tudo que a gente está vivendo, está observando, está convivendo por aqui, tudo vai ser uma continuidade posteriormente, né? Basta a gente compreender tudo isso. O que mais? Aqui se configurou um pouquinho. Ainda sobre a diversidade dos mundos, lá na Revista Espírita, de 1863, de novembro, sobre a pluralidade das existências ainda, né, e dos mundos habitados. Se, pois, a construção de todos os mundos que brilham acima de nós pudesse ser submetida ao nosso exame, de que admiração não seríamos tomados vendo a diversidade desses globos, ou seja, de outros mundos, né, das galáxias, né, do universo, cada um dos quais organizado de modo diverso do seu mais próximo vizinho na ordem da criação. Então, como tudo isso é complexo, né, para a gente entender, né? E se a gente não tem um subsídio, se a gente não vai atrás da informação, se a gente não busca a conexão, principalmente do alto, a intuição, essa conexão, a gente é difícil para entender, né? E a gente traz algumas ilustrações do que a gente vive, uma imagem do nosso lar, dos planetas. Tudo isso é muito complexo, né, para nós, mas a gente precisa entender. E aqui aquelas perguntinhas básicas, né, gente, sobre a diversidade dos mundos, não só dos mundos, mas desse mundo que a gente está vivendo aqui, né? De onde eu vim? Quem sou eu? Onde estou? E para onde vou? Se a gente fizer mais seguido essas perguntas, esses questionamentos, e procurar entender de alguma forma, e como é que a gente procura entender? Né? Nos relacionando, estudando, lendo, trabalhando, né? Convivendo uns com os outros. Então, é isso, gente. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Alguma pergunta? Dentro do que você falou, né? Relacionando com o próximo e parando também e olhando para nós mesmos, né? Acessando, né? E tendo aquela terceira visão, percebendo nós, né? Amar ao próximo como a si mesmo. A gente precisa, né, fazer tudo isso que você falou e dentro da educação, né, meditar. Eu acho que é o ponto crucial, principal, né? Exatamente. É nos conhecer, nos autoconhecer, né? Quanto mais nós nos autoconhecermos, mais a gente vai compreender essas questões aqui, principalmente essas questões, essas 4 perguntinhas aqui. Com certeza. E exercitar, né, a lei do amor vai ficar um pouquinhozinho mais fácil. E é difícil. E essa parece que seria a resposta a uma outra pergunta que caberia ali, né? Para que tudo isso? Para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Exatamente. Onde se quer chegar com isso tudo?
Para que toda essa bagagem? Finalidade, né? Finalidade. Finalidade, exatamente. Bom, dá para relacionar um monte de perguntas aqui ainda, né? Mas, Filosofia. Mas Então, eu queria colocar uma observação que, assim, quando a gente vê o início, né? E pensando nesse amor divino e que ele está em tudo, em toda a matéria, o quanto de amor nos envolve, né? Desde o início, ele preparando tudo, né? À medida que a gente vai evoluindo, o quanto ele se revela, né? sim. Então, assim, o quanto a gente deve também ter agradecimento pela bondade de Deus nos aguardar para se revelar. Né? Isso que a gente talvez não tenha a mínima noção do que é esse amor que ele nos trouxe, ou do que quer nos passar, né? Não temos a mínima noção. Diz que o amor mais próximo que nós temos para tentar compreender isso é o amor de mãe para filho, né? Ou de filha para mãe. Mas a gente está longe ainda de saber ou compreender esse amor que ele nos trouxe, então, nessa revelação que a gente viu aqui também. Certo? O que mais, eu também queria falar, o que mais me chamou a atenção foi a parte ali que ele não nos revela a criação do espírito, né? Então, eu achei muito interessante, que é justamente o que a Rosângela falou, de nós conhecermos a nós mesmos. Então, esse é o nosso trabalho. Ele não revela porque nós temos que buscar, né, a compreensão. Sim. Porque a ciência revelou muitas coisas de como o universo foi criado e tudo mais, né? Mas essa parte ainda não temos capacidade de compreensão. É que o interessante é estarmos encarnados e pensarmos e agir como espírito. É essa, mas é difícil e até, entender, né? que estamos a caminho, né? Exato. O importante é não parar, né? A gente está sempre em movimento, assim como o planeta, assim como o universo, assim como as galáxias, enfim. Né? Muito obrigado. Excelente, como sempre.